Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda parte da aula sobre pontos notáveis no triângulo. Agora nós vamos ver o que é o ortocentro, representada pela letra O. Tá? Isso aqui é a letra O, não é um zero não, tá gente? Então, o ortocentro é o encontro das alturas do triângulo. Como assim, professor, mais de uma altura? Então, o triângulo ele possui 3 alturas. Não estou entendendo. Veja aqui. Eu posso, por exemplo, traçar a altura referente aqui ao vértice C. Com a ajuda do meu esquadro, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um dos lados em cima do vértice e deixar a outra parte do meu esquadro paralelo à base desse triângulo. Então aqui eu vou poder traçar a altura do vértice C. Beleza, essa aqui é a altura que a gente normalmente está acostumado a ver em um triângulo qualquer, né? Saindo do vértice de cima e indo para baixo, numa base paralela ao eixo horizontal. Mas isso não quer dizer que seja a única altura. Eu posso, por exemplo, tomar a altura saindo de B referente ao lado AC, pensando que o lado AC é a base, né? Você pode imaginar que você está olhando de lado esse triângulo. Então, vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou usar aqui meu esquadro, manter esse lado paralelo ao lado AC, que eu estou considerando como base, e passar o outro lado do meu esquadro aqui em cima do ponto B. Então, novamente, deixei alinhado, vou traçar aqui. Então, aqui eu formo um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho a altura relativa ao vértice B e o lado AC. Por fim, eu posso fazer a mesma coisa com o vértice A. Eu posso traçar a altura relativa ao vértice A com relação ao lado BC. Então, mesma coisa. Vou manter aqui meu esquadro, um dos lados alinhado com o segmento BC e o outro lado alinhado com o vértice A. E agora eu posso traçar aqui a altura relativa ao vértice A. Então, aqui está a minha altura relativa ao vértice A. E repara aqui que essas 3 alturas se encontram em um único ponto, que eu vou chamar de ortocentro. Tá bom? Agora, o ortocentro ele tem uma característica interessante. Quando eu estou no triângulo acutângulo, ou seja, em que os 3 ângulos deste meu triângulo são ângulos agudos menores que 90 graus, o ortocentro sempre vai estar dentro do triângulo. Agora, quando eu fizer no caso de um triângulo retângulo, em que eu tenho um ângulo de 90 graus, repara que a altura relativa ao vértice F e a base DE é exatamente este lado aqui, DF, que é, para quem sabe, a gente chama de cateto, né? Então, por exemplo, a altura relativa ao vértice F é o segmento DF. E a altura relativa ao vértice E com a base DF, como se estivesse olhando esse triângulo de lado, repare que eu saio daqui e vou bater com 90 graus exatamente em cima do segmento DE. Então, acontece que o ortocentro de um triângulo retângulo é exatamente o vértice onde está o ângulo de 90 graus. Se você não acredita em mim, resta agora traçar aqui a altura relativa ao vértice D. E se eu traçar aqui essa altura, repara que o encontro das 3 alturas é em cima do vértice D. Tá bom? Uma observação muito importante. Quando estamos construindo o ortocentro ou o baricentro da outra aula, ou o incentro que a gente vai ver no próximo vídeo, como eles são sempre interseção de 3 segmentos, na prática eu só preciso fazer de 2 segmentos. Então, no caso do ortocentro, basta eu traçar 2 alturas, que elas vão se cruzar em um único ponto, que já vai ser o ortocentro. A terceira altura só vai servir para a gente verificar que isso realmente, de fato, acontece, tá? Agora, voltando aqui. O terceiro caso, o triângulo obtusângulo. Se aqui estava dentro e aqui o ortocentro está no vértice, quando eu vou para um obtusângulo, se você imaginou, deve ser para fora do meu triângulo. Então, vamos lá. Quando eu tenho um ângulo maior que 90 graus,
eu vou novamente traçar as alturas. Então, vou colocar aqui o meu esquadro, passar aqui agora essa altura aqui, e eu prolonguei lá para cima por um bom motivo, que você vai ver. Vou agora traçar a altura relativa a este vértice. Então, novamente, eu vou colocar aqui o meu esquadro. Vou fazer o seguinte, eu vou prolongar primeiro este lado aqui do triângulo, tá? Porque, na verdade, a altura não precisa estar dentro do triângulo. No caso de um triângulo obtusângulo, acontece que parte das alturas vão estar traçadas fora do triângulo, tá? Então, quando eu quiser traçar a altura relativa a esse vértice aqui, agora sim eu consigo apoiar o meu esquadro no prolongamento da base relativa ao vértice. Então, aqui eu vou poder traçar a minha altura. Então, está aqui a minha altura e eu prolonguei ela além do prolongamento da base. E repara que ela já cortou a outra altura aqui nesse ponto, que vai ser o ortocentro. Vamos verificar aqui com o último lado. Então, vou fazer a mesma coisa, vou prolongar minha última base aqui desse triângulo. E agora sim, em relação a esse vértice, eu vou poder traçar aqui a última altura que falta. Então, boto aqui. Espera aí que eu desenho um pouquinho torto aqui. Agora sim. Pronto. Agora sim, eu tenho aqui que as minhas três alturas estão se cortando neste ponto aqui fora, que vai ser o ortocentro. Então, pessoal, sobre o ortocentro, era isso que eu tinha para falar. Fiquem bem e até o próximo vídeo.